Deus, falando de tal maneira naquilo que nos é particular e nós nos sentimos entendidos por Deus, e nós, através daquilo que Deus ministra na nossa vida, nós também podemos, de alguma maneira, entender aquilo que é a vontade, o propósito e a intenção de Deus para as nossas vidas. E a palavra de Deus diz assim: o Senhor vosso Deus disse-me para vos dar todos estes estatutos que devem cumprir na terra onde em breve vão entrar e onde vão passar a viver. A finalidade desses preceitos é levar-vos a vocês, aos vossos filhos e aos vossos descendentes, a temer ao Senhor vosso Deus, através da obediência às suas instruções todo o tempo que viverem. Se o fizerem, terão uma vida longa e muitos anos de prosperidade pela frente. Portanto, ó Israel, atenta cuidadosamente para cada um desses mandamentos e procura cumpri-los rigorosamente, para que tudo te vá bem e para que te multipliques como nação. Se obedecerem a estes regulamentos, tornar-se-ão numa grande nação nessa terra onde jorra leite e mel, tal como vos prometeu o Senhor, Deus de vossos pais. Ouve, Israel, só o Senhor e apenas Ele é o nosso Deus. Amém? Ao longo de todo este tempo, durante toda esta celebração, várias vezes nós fomos incentivados, estimulados e certamente o nosso coração, ele foi movido no sentido de nos fixarmos numa verdade sintética. Deus não precisa de muitas palavras, felizmente. Eu preciso, muitas das vezes eu tenho uma falta de síntese tremenda. Eu perco com muita facilidade, as palavras multiplicam-se, os portugueses dizem que elas são como as cerejas. De facto, nós também temos uma Bíblia que tem 66 livros, é uma biblioteca. Há livros de uma maior extensão e outros de uma menor extensão, mas quando Deus ele quer fixar na nossa mente uma verdade que é essencial e determinante para a nossa existência, Deus não gasta muitas palavras. Ele sabe como funciona o nosso cérebro, porque Ele criou o nosso cérebro. Ele sabe como é que funciona a nossa memória, porque Deus criou a nossa memória. Ele sabe que alguns têm memória, como alguns dizem, de elefante, e outros, como eu, de memórias de formiga. Embora eu, esta semana, quando estava a pensar e quando estava a ler e estava a meditar, eu cheguei a uma conclusão interessante. Eu tenho lido, eu não quero exagerar, que é para ninguém pensar que eu sou um cabeçudo, não é isso. Eu tenho muitos, mas eu tenho lido muitos livros. E eu gosto de ler e tenho pena de não ter mais tempo para ler. Mas verdade seja dita de que tudo daquilo que eu li, aquilo que eu retive de memória, é muito pouco em relação à quantidade e às vezes até sou quase levado a dizer, mas então por que ler? Não, vale a pena ler, mesmo que nós não retenhamos, porque estão lá princípios. Agora quero-vos dizer que em relação à palavra de Deus, aí a minha memória, ela funciona não por causa da minha capacidade, dos meus neurónios, mas porque eu tive a felicidade desde a mais tenra infância conviver com a palavra de Deus, mas mesmo que não tivesse convivido com ela desde a mais tenra infância, Deus, aquele que revela a palavra, é aquele que a grava nos nossos corações. Eu quero vos dizer que mais importante do que qualquer teólogo possa escrever, mais do que qualquer grande pessoa ou personagem que tenha feito ou tenha realizado, seja o que for de muito interessante ou de muito fantástico ou que traga muitas novidades, não deixemos nunca a sã palavra de Deus. Aquela palavra que nunca irá passar, porque todas as palavras dos homens, elas passarão, mas a palavra do Eterno permanece
permanece para todo sempre. E a nossa fé não está colocada em homens, não está colocada em líderes, não está colocada em quem quer que seja, por muito carismático que ele seja. A nossa convicção, a nossa certeza, a nossa vida está alicerçada, e aí nós nunca vamos ser frustrados nem decepcionados, porque aquilo que Deus diz, Ele cumpre na nossa vida. E o desafio de Deus nesta manhã, para todos nós, para aqueles que já andamos há anos, é que permaneçamos. É que permaneçamos. É que não recuemos. É que não alteremos a nossa postura. É que não alteremos a nossa atitude. É que cada vez mais nos agarremos, porque só a palavra de Deus pode produzir nas nossas vidas aquilo para o qual ela foi enviada. Palavra que sara, palavra que cura, palavra que liberta, palavra que consola, palavra que estimula, palavra que nos arrebata, palavra que nos faz arrancar dos bancos em que nós estamos sentados, palavra que nos liberta do tempo ao qual ainda nós estamos ligados. É a palavra que nos leva a voar para a eternidade, para o absoluto, para o Deus Todo-Poderoso. E ainda que no corpo nós possamos sentir a deterioração dos anos ou de qualquer outra coisa, no Espírito, pela palavra, nós nos renovamos a cada momento. Eu quero dizer que nesta manhã, não a minha palavra, mas a palavra de Deus, não a força da minha voz, mas a palavra sussurrada meigamente por Deus no nosso íntimo e no nosso coração, pode abrir clarões na nossa vida, de tal maneira que nós alcancemos aquilo que de outra forma nós não poderíamos alcançar, porque Deus, Ele é todo poderoso, porque Deus, Ele é capaz, e porque nenhum de nós está excluído do seu abraço e da sua mão. Todos nós cabemos na mão, na palma da mão do Deus Todo-Poderoso. Ele sabe tudo a nosso respeito. Ele conhece o nosso passado, Ele conhece o nosso futuro. Ele conhece o nosso presente e conhece o nosso tempo. Mas é o Deus que conhece também a eternidade. E não faltará muito tempo para que, como nós cantamos, meus olhos hão de ver o Rei chegar. E se nós não virmos o Rei chegar, nós iremos ver, nós a chegarmos diante dele e a contemplá-lo face a face. E eu quero vos dizer que quando nós falamos de família, quando nós falamos de dinâmicas, quando nós falamos de crescimento em Deus, não há maior dinâmica, não há maior crescimento, não há maior legado que nós possamos deixar, que é aquele de nós termos a certeza absoluta que vai haver o dia, o momento do grande reencontro na glória. O grande reencontro na glória. Porque não há sepultura que nos possa reter, não há mármore nem lápide, não há mausoléu, não há mar que possa conter as cinzas de quem quer que seja, não há nada que possa reter aquele que é o Deus Todo-Poderoso. Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Ouve, ó igreja. Ouve, ó igreja, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Não há demónio, não há Satanás, não há Lúcifer, não há ser criado que se tenha oposto a Deus, não há potestade humana que não tenha que ficar em nome de Jesus Cristo circunscrito àquela que é a soberania. Só há um soberano. Só há um soberano. Os homens, na sua loucura, naquilo que é chamado como que o síndrome de Lúcifer, querem subir os degraus de uma fama que é uma autêntica mentira. Mas Deus é aquele que desfaz as mentiras, é aquele que quebra as muralhas, é aquele que derrete, é aquele que dissipa as trevas, é que afirma uma verdade elementar. Eu quero vos dizer que mais do que uma goela mais ou menos forte como a minha, do Zé Carlos e de outros,
como o nosso pastor também e outros têm voz de trovão. Eu quero dizer mais do que isto, é a única possibilidade e o poder miraculoso de Deus de abrir os nossos olhos espirituais para que uma vez mais nós saibamos, porque sabemos sem qualquer reticência e sem qualquer dúvida que só o Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. Ele é o único Senhor no céu. Ele é o único Senhor no universo. Ele é o único Senhor na terra. E eu me atreveria a dizer mais, Ele é o único Senhor no inferno. Ele é o único Senhor até na situação da morte. Porque as chaves da morte e do inferno, elas não estão na mão de Satanás. Elas não estão na mão de nenhum médico. Elas não estão na mão de nenhuma farmacêutica. Elas estão na mão daquele que morreu, deu a sua vida, mas ressuscitou, está sentado à destra de Deus Pai, e nós estamos sentados com Ele para toda a eternidade. Para toda a eternidade. E como dizia o pastor António Gonçalves, vai haver uma altura em que não vai haver mais tempo, porque o tempo do culto vai ser a eternidade na presença de Deus. E até eu que não gosto de dançar, acho que vou fazer como o Zé Carlos. Vou dançar, vou correr de um lado para o outro, vou rebolar, vou fazer o pino, vou sei lá. Eu sei lá o quê, porque eu acho que não vai haver gravidade, então de cabeça para baixo, de cabeça para cima, para o lado, para a esquerda, para a direita. Ouve, ó Israel. Ouve, ó Israel. Ouve, ó Israel. E neste caso, quando a gente diz ouve ao Israel, ouve-se a cada um de nós individualmente. Cada um de nós que está aqui, cada um de nós individualmente. Deus não está a falar aqui, está a falar para uma nação. Mas nessa nação, Ele está a falar para cada um individualmente. Deus não está apenas a falar para aqueles que estavam naquela altura ali. Deus já tinha falado antes para os seus antepassados. Deus estava a falar para as gerações vindouras. E geração após geração tem ouvido o grito que mais ninguém pode alguma vez calar, nem os grandes déspotas da história, os Neros, aqueles que usaram poder despótico como Nabucodonosor e outros ao longo da história, nenhum Hitler, nenhum Mussolini, nenhum homem de hoje ainda pode calar esta grande verdade. A verdade que ouve, até que a gente de tanto ouvir já se arraigou em cada um de nós, já está preso, já está agarrado aos nossos corações. Alguma vez pode ser até que nós possamos perder as forças. Há alturas talvez que nós possamos chorar e gritar de dor. Mas Deus, Ele está ali, Ele sabe. Não conhecemos tudo a respeito de tudo, mas conhecemos aquele que sabe tudo a respeito de tudo, e isso para nós é suficiente. Ouve, vamos ouvir. Vamos ter pessoas que vamos ouvir. Vamos ter os nossos ouvidos desentupidos, abertos para nós recebermos esta mensagem tão singular nesta manhã. Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Tão simples, tão simples, tão simples, tão simples, mas um absoluto que muda todas as coisas. Um absoluto que muda todas as coisas. Muda todas as coisas na nossa vida. Ouve. E nós precisamos de continuar a ouvir. E eu disse que ia ler o capítulo todo. 20 minutos. Então diz: ouve Israel, sou o Senhor nosso Deus e apenas Ele é o nosso Deus. Ama o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma e com toda a tua força. Amém. Aleluia, glória ao nome do Senhor. Não importa se a força é grande, se é pouca. Não importa se somos latagões ou somos lingrinhas. Não importa se somos pequeninos, anões ou somos gigantes. Não importa qual é a dimensão que nós temos em termos de coração. Não importa. Ama ao Senhor teu Deus. Eu já muitas vezes eu tenho dito, já disse aqui, coisa tão incrível, coisa tão até
não é contraditória, é assim absurda, quase absurda, que a palavra de Deus necessita dizer: ama! Ama! Porque Deus, Ele é amoroso. Olha, tão que Ele cumpriu aquilo que o Salvador Sobral canta. Ele já amou pelos dois. Ele já amou por toda a humanidade. Foi isso que o moveu. Nós não conseguimos entender. Cada vez que eu paro para pensar acerca da cruz, esse Deus poderoso, criador de cada estrela, cada galáxia. Agora eu só queria dizer uma coisa, até por causa da situação dos ateus. Há pouco tempo estava a ver um documentário sobre o Leonardo da Vinci e sobre a sua capacidade inventiva e científica. E eles diziam: nós talvez do universo conheçamos 4%. Mas o mais interessante foi o que foi dito a seguir. O documentário, que era um documentário feito por quem entende disso, muito mais do que eu, ele dizia assim: mas se nós só conhecemos 4% do universo, esperem um bocadinho, porque do nosso cérebro nós conhecemos muito menos. Do nosso cérebro nós conhecemos muito menos. Todos nós transportamos em cima dos ombros um sinal evidente de que nós fomos criados à imagem e à semelhança do Deus Todo-Poderoso. E fomos criados à sua imagem e à sua semelhança, não para vivermos longe, não para vivermos distantes. E uma das coisas que me impressiona é que, na realidade, nós não sabemos ainda quem somos e qual é a nossa espécie à qual nós pertencemos, porque nós hoje, de alguma maneira, somos uma sombra. E acho que quando nós chegarmos à glória, nós vamos ficar boquiabertos. Acho que vai ser difícil ter que vir um anjo e falar: oh, fecha lá a boca. A gente vai, quando chegar ao céu, vai ficar. Oh. E o anjo vai lá: ainda não viste nada. Mas quando nós olharmos para nós, dizendo assim: eu não sabia que era isto. Porque nós hoje temos, nós não é, um pouco menor do que Deus os criaste. E de glória e de honra os coroaste. Não há maior privilégio, não há maior legado do que nós, como pais e avós, passarmos aos nossos filhos a nossa experiência e a nossa vivência de que Deus, Ele é amor e que nos ama incondicionalmente. E que, como suas criaturas, apesar de desbotadas, corrompidas pela desobediência, Deus, Ele nos diz, e mais do que um mandamento é dizer assim: olha lá, revete, eu criei-te com o dom e a capacidade de tu amares o Senhor de toda a glória e de toda a majestade. A quem é que tu amas? A quem é que tu amas mais? A quem é que tu amas de tal maneira que estarias disposto a sacrificar a tua vida por essa pessoa? A quem é que tu amas desta maneira? Deus, Ele diz-te: vocês são os meus eleitos e o vosso deleite está em poderem me amar. Não duvidem, vocês foram criados para o meu amor e para me amar. Quem nós, Deus? Como é que isso pode ser possível? Nós amarmos o Supremo, nós amarmos o Altíssimo, nós amarmos o Deus Todo-Poderoso com toda a tua força, com toda a tua alma, de todo o teu coração. Ama a Deus. Ama a Deus. Esse é o nosso privilégio. Estas palavras que hoje vos dou deverão estar constantemente gravadas nas vossas mentes. Ai, relógio, relógio. Estas verdades deverão estar gravadas constantemente nas vossas mentes. O que é que ocupa as nossas mentes? O que diz o Correio da Manhã? Muito lixo, muita má notícia, muita especulação, muita fake news, como agora se diz.
muita mentira, muita verdade mentirosa, muita realidade adulterada, em que nós ficamos intoxicados, notícias tóxicas, que nos impedem ou nos pretendem impedir de vermos a glória de Deus em toda a terra. Mas para isso nós precisamos, estas palavras devem estar gravadas constantemente na tua mente. Eu vou ler outra vez. Estas palavras que hoje vos dou. Às vezes, mas é o tempo. Bom, eu compro. Compro o público. Às vezes dão-me. Mas Deus não tem nada à venda. Deus não faz negócio. Isso é para outras coisas. Para a religião. Estas palavras que hoje eu vos dou. Que eu vos dou. Tomem lá. Senhor, quanto é que custa? A minha esposa não sabe, mas da última vez fui à livraria Bertrand, deixei lá 40 euros. Uma deles ainda vai que não vai, que era sobre o apóstolo Paulo, um livro do N.T. Wright. Parece que é um dos maiores especialistas do Novo Testamento. Foi publicado pela Dom Quixote, não foi publicado por nenhuma editora cristã, sobre o apóstolo Paulo. O outro não vou, é um livro sobre a atualidade aí. Mas Deus, estas palavras eu agora vos dou. Não tem preço. Não há ouro que as possa pagar. Meus irmãos, eu às vezes fico a pensar comigo próprio como nós maltratamos o tesouro. Quantas vezes nós ignoramos. Tantas vezes nós desbaratamos. Não é nada, pomos de lado. É como se eu chegasse ao pé da minha esposa, e já tenho feito isso algumas vezes, não pode ser todos os dias, mas de vez em quando, e oferecer-lhe uma joia dentro daquilo que podia ser pespeque, mas oferecer-lhe algo, e ela se pegasse naquilo e disse, sim, é basta, tudo bem. Coitado, eu fico. Ela não faz isso. Não faz. E eu estou sempre à espera. Então, não é por isso que a gente dá um beijinho ou abraça. Não. Mas seria tão terrível. Agora, o que é que Deus diz aqui? Para o povo de Israel e diz para nós. Estas palavras que eu hoje vos dou. Que atitude deve ser a nossa? A palavra é a tua palavra. É a tua palavra. Uma vez vi um filme que nunca mais vou esquecer. Uma tribo perdida na África, em que uma série de missionários da Wycliffe chegaram lá e eles não tinham língua escrita, só tinham língua oral, não tinham nenhum livro. E eles foram, estudaram a língua, passaram-na a escrito, e sabem qual foi o primeiro livro que eles traduziram? A Bíblia. E a primeira vez que aquela tribo recebeu um caixote, N Bíblias, e a cada uma das pessoas que vinha à frente ao altar, entregavam uma palavra e eles ficavam, aqueles olhos brilhavam. Está aqui, nas nossas mãos. Está aqui na nossa língua. A palavra do Altíssimo, a palavra do Todo-Poderoso, traduzida numa língua que eu entendo. E eles encostavam a palavra ao coração. E havia lágrimas nos seus olhos. Esta palavra que eu vos dou. Esta palavra que eu vos dou. Estas palavras que hoje vos dou deverão estar constantemente gravadas nas vossas mentes. Ensinem-nas aos vossos filhos. Falem nelas quando estiverem em casa, fora ou caminhando.
que seja a última coisa que fazem ao deitar e a primeira ao levantar no dia seguinte. Irmãos, quero-vos dizer o seguinte. Eu vou ter que mudar. Depois de ter pensado bem nisto, eu vou ter que introduzir uma alteração na minha vida. Eu tenho que começar a obrigar-me, por disciplina, que a primeira coisa que eu faço quando me levanto não é queixar-me que o despertador tocou. Não é pensar na noite mais ou menos agitada, ou mais ou menos sossegada, ou com mais sono ou menos sono, mas é apenas sussurrar para mim próprio. Ouve, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Ao levantar pela manhã, primeira coisa, antes do pequeno almoço, antes de beber meio litro de água, antes da higiene pessoal, a trazer à memória, à lembrança, um dia começa e ouve, hoje, no teu dia a dia, nos teus afazeres, nos teus relacionamentos, nas tuas lutas, nas tuas perplexidades, nas tuas aspirações, nos teus sonhos, nas tuas decepções, ouve o Senhor, nosso Deus, é o nosso Deus, o único Deus, o único Deus. Ele está cá, Ele está aqui, Ele é o único Deus. E transmitir isso, porque essa é a maior riqueza que nós podemos transmitir de geração em geração. E ao deitar, a última coisa, para aqueles que demoram muito tempo a adormecer, podem dizer uma centena de vezes, até vir o sono. Ouve, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. O Senhor nosso Deus é o único Senhor. Não é contar carneirinhos. É o único Senhor, é o único Senhor, é o único Senhor. Ele é o único Senhor. E adormeceu. Para aqueles que adormecem logo muito rapidamente como eu, dá para dizer uma vez e a dizer até logo. O Senhor nosso Deus é o único Senhor. Ensinem-nas aos vossos filhos, que seja a última coisa que fazem ao deitar e a primeira ao levantar no dia seguinte. Que elas vos acompanhem como um sinal que atam a um dedo. Deus já tinha ensinado, eu não vou dar nenhuma doutrina, não vou, mas Deus já tinha proposto umas tatuagens. Não é propriamente tatuagem de inscrição, mas era um sinalzinho, era qualquer coisa que ficava, que podia acompanhar. Eu estou a brincar nas tatuagens, mas que elas vos acompanhem como um sinal que atam a um dedo. Nunca tiveram para se lembrarem a situação de marcar num dedo. Alguns até escrevem, aqueles meus alunos, quando têm um teste, algumas vezes tentam escrever na palma das mãos. Só que quando a gente percebe, ele passa a mão todo do teste assim com a mão fechada, não é? Quando chegam ao fim, um aluno meu não, quando eu era aluno, um aluno deixou cair uma cábula e o professor andou sempre a acompanhar e ele sempre assim, quando chegou o fim da hora do teste, ele sabia que o que é que lá estava debaixo, disse, pronto, agora fica já com o pé esticado durante toda a situação. Às vezes usamos umas lembranças. Agora que a palavra de Deus seja como um sinal nos vossos dedos. Mantenham, guardem isso. Como uma marca que esteja inscrita nas vossas testas. Uma marca. É agora melhor, aquilo seria para os outros verem. Agora nós temos os espelhos, antes de ver se a maquilhagem está boa, se não está, olhem, e tem aqui escrito na testa. O Senhor nosso Deus é o único Deus, o único Senhor. Agora, esta parte nesta tradução é muito interessante. Que os vossos lares sejam conhecidos por terem essas leis escritas à entrada. À entrada. Que os vossos lares sejam conhecidos por terem essas leis escritas à entrada. Sempre que entramos, elas estão escritas lá.
quando o Senhor vosso Deus vos tiver trazido para a terra que prometeu aos vossos antepassados, Abraão, Isaque e Jacó, e quando vos tiver dado grandes cidades plenas de boas coisas, cidades que não foram vocês a construir, casas cheias de tudo o que é bom, sem ter sido tu a enchê-las, com poços que também não foram vocês a abrir, e com vinhas e olivais que igualmente não plantaram e começaram a comer dos seus frutos até estarem satisfeitos. Nessa altura, tenham muito cuidado em não esquecerem do Senhor, que vos tirou da terra do Egito, dessa terra de escravidão. Não se esqueçam de continuar a temer o Senhor vosso Deus, de continuar a servi-lo, de usar o seu nome só como garantia dos vossos votos. Não adorem os deuses das nações vizinhas, porque o Senhor, o vosso Deus, que vive no vosso meio, é um Deus cioso, e a sua ira pode acender-se rapidamente contra vocês e fazer-vos desaparecer sobre a face da terra. Por isso não devem provocar o Senhor vosso Deus, que foi o que aconteceu quando protestaram contra ele em Massá. Esforcem-se por cumprir os mandamentos do Senhor vosso Deus, as suas instruções e as leis que ele vos deu. Só então poderão ter a certeza de estar a fazer o que é justo e o que é bom aos olhos do Senhor. Se lhe obedecerem, tudo vos correrá bem, e poderão tomar posse da boa terra que o Senhor prometeu aos vossos antepassados. Terão também força para expulsar deste território todos os adversários, visto que o Senhor colaborará convosco. Nos tempos vindouros, quando os vossos filhos vos perguntarem: para que servem todas estas leis, mandamentos e preceitos que o Senhor nosso Deus nos deu? Deverão responder-lhes: nós fomos escravos do faraó no Egito, e o Senhor nos tirou de lá pelo seu grande poder, e com tremendos milagres, golpes terríveis para o Egito e para o faraó e toda a sua casa. Vimos tudo isso com os nossos próprios olhos. Tirou-nos dali para conduzir-nos e dar-nos esta terra que tinha prometido aos nossos antepassados. E mandou-nos obedecer a todas estas leis para temermos ao Senhor nosso Deus, para poder preservar-nos com vida como tem acontecido até agora. Seremos justificados ao obedecermos a todos os preceitos do Senhor nosso Deus, conforme Ele nos ordenou. Conforme Ele nos ordenou. A lei foi dada nesse sentido. Não tenho tempo suficiente para dizer que na observância dessa lei nenhum atingiu. Deus já sabia. Embora nenhuma das boas palavras de Deus ela falhou. Mas no tempo determinado por Deus, Ele enviou o seu Filho para morrer e dar a sua vida por nós e cumprir a nosso respeito o plano eterno de Deus de nos trazer de volta para ir em nossa busca, porque nenhum de nós o escolhe apenas porque nós decidimos. Nós o escolhemos porque Ele nos escolheu primeiro. Mas há uma coisa que eu gostaria de vos dizer e que tocou o meu coração particularmente, e eu não gostaria de terminar nesta manhã sem dizer isso. Algumas vezes nós estamos demasiado focados nas consequências do pecado e não no pecado em si. Nós estamos demasiadamente centrados em tentar resolver aquilo que o pecado provoca e não centrados naquilo que Jesus Cristo Ele fez para que o pecado fosse removido das nossas vidas. E sempre que isso acontece, nós perdemos o foco da palavra de Deus. Porque antes de lidarmos com a consequência, nós precisamos de aceitar aquilo que vai ao cerne do problema. E aquilo que vai ao cerne do problema é a morte de Jesus Cristo e a salvação que Ele nos preparou, dando-nos a vida eterna, sabendo que a maior de todas as demonstrações e o culminar de tudo isso é quando nós estivermos na eternidade. Eu não tenho tempo para ler dois textos. Um de um pai para uma filha e outra de um filho em relação ao pai. Não tenho tempo. Gostaria, um dia mais tarde talvez eu vou ler isso. Mas não tenho tempo para ler.
Mas vou apenas dizer de memória, uma vez, uma coisa que Dwight Moody disse. E ele disse o seguinte: um dia, vocês vão ouvir que Dwight Moody morreu. Não acreditem. Nessa altura eu estarei mais vivo do que nunca. Meus irmãos, a história do crente é assim. A nossa vida é uma vida eterna em Cristo Jesus. Vida eterna. É nesta manhã aquilo que Ele apela a cada um de nós. Cada uma das pessoas que nos dá o prazer de estar conosco nesta manhã é: dá-me, filho meu. Dá-me, filho meu, o teu coração. Porque eu aí quero fazer morada. Eu quero habitar aí. E quando eu habitar aí, tudo o que não presta vai ser mandado embora. É como um quarto escuro, num dia soalheiro. Abrimos a janela, a luz entra e as trevas dissipam-se. A nossa vida é assim. Abrimos a porta e a luz, que é Jesus, inunda. E o Espírito Santo habita em nós. Agora não esqueçamos. Ouve, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Podemos dizer todos juntos? Ouve, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. De verdade, sai deste lugar nesta manhã com esta declaração e confissão de verdade. Tu és o meu Deus, o único Senhor. Tu és o Senhor da minha vida. Tu és o meu Senhor, o meu Deus, o Senhor da minha vida. Qualquer que seja a circunstância, qualquer que seja a situação, onde quer que seja que esteja a doer, o Senhor, ó Senhor, Senhor nosso, Senhor, Tu és o meu Deus, Tu és o meu Senhor, eu estou nas Tuas mãos. Amém. Que Deus ricamente vos abençoe. Ora, depois de vermos isto, lembramo-nos que Deus anda à procura de respostas nossas, não é? E nós aqui na igreja vamos pensando em formas de falar de uma forma mais específica a diferentes sensibilidades e diferentes conjuntos de pessoas. Então vamos terminar aqui o nosso culto antes de cantarmos os parabéns, informando aqui os homens que vamos fazer um encontro de homens no dia 18 do mês que vem, que vai ter aquele ingrediente apelativo para os homens, que é uns grelhados e umas coisas assim, mas que vai ter aquele outro ingrediente necessário para os homens, que é falar ao coração do homem e às necessidades do homem. Vai ter que ser feito com inscrição, por isso, homens, inscrevam-se. Inscrevam-se hoje mesmo, para a gente começar a preparar as coisas. Vai ser em Ribamar, da Lourinhã. Também vamos ter a conferência das mulheres, que as mulheres nunca se deixam ficar para trás. Nós homens é que às vezes nos deixávamos, mas também já não nos deixamos. Que é uma semana depois, no dia 25, ok? E vamos ter a nossa irmã Isabel Pereira connosco, para partilhar. Também vamos ter para a semana o nosso culto de ceia e vamos começar nesta semana com a preparação para os batismos na quarta-feira, ok? Portanto, já tivemos algumas inscrições, mas ainda estamos a tempo de algumas pessoas que tenham pensado nisso e que se queiram ainda inscrever, ainda vão a tempo, e a gente vai começar um pouco mais cedo este ano, que é para o caso de alguns se atrasarem, ainda temos umas semanas para recuperarmos, ok? Pronto, feitos estes anúncios, vamos lá cantar os parabéns. Quem é que aniversariou durante esta semana?
Onde é que ela anda? A Andreia. Onde é que ela anda? Está fugida. Tem ali a filha, representante, mas a Andreia? Ah, é? Ok. Então vá. Temos aqui aniversariantes para esta semana ou não? Temos. Está aqui a nossa irmã Lourdes e os outros que não querem acusar-se. Ah, estava a ver. Muito bem, vamos lá então. É só para ele não estar sozinha. Ele não gosta. Ele queria ser novo sempre, mas pronto. Bem, vamos lá cantar os parabéns. Parabéns a você nesta data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida. Que o Senhor abençoe. Sejam muito felizes, nossos queridos irmãos. Sejam muito felizes, com Deus ao seu lado, num longo porvir. Que a vida lhes seja um eterno sorriso.